aí, pessoal, de volta. Isso para vocês era rápido, tá? Vamos agora dar continuidade à nossa aula anterior. Professor Pablo aqui novamente. Então, hoje nós vamos iniciar corrigindo essa questãozinha que eu deixei aí por último aí para vocês, né? Deixei para vocês aí na última aula uma questãozinha. Então, a gente vai corrigir aqui agora, tá bom? Então, vamos lá. Já está aí na tela, né? Vai estar aí com vocês. Vocês já lembram, né, dessas afirmações que a gente tinha aí sobre prismas e pirâmides, né? Tínhamos aí sobre prismas e pirâmides, tínhamos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 afirmações para você dizer se era verdadeiro ou se era falso, tá? Então vamos lá, pessoal. Então a primeira diz aí, as pirâmides têm duas bases paralelas e com a mesma forma. Será que é as pirâmides que tem isso aí, né? Claro que não, né? Isso aqui, essa primeira aqui, ela é falso. Quem tem duas bases paralelas e com a mesma forma é os prismas, não é a pirâmide. A pirâmide, ela só tem uma base, né? Letra B. Os prismas têm sempre duas faces, têm sempre suas faces laterais no formato de um retângulo, certo, né? Então, nós já falamos, até pedi para vocês, né, lembrar que os prismas, eles têm o formato, as laterais no formato de retângulo e as pirâmides, as laterais têm o formato de triângulo. Lembrando que aqui nós estamos falando do prisma reto, né? Nós estamos falando aqui do prisma reto, como eu disse para vocês. Letra C. Os prismas e as pirâmides são corpos redondos. Aqui foi um erro de digitação, né, pessoal? Que era para ser corpos redondos, certo? Então, os prismas e as pirâmides são corpos redondos, pessoal? Claro que não, isso é falso, tá? Isso é falso. Corpos redondos são aquelas figuras que rolam, né? O cilindro, nós temos a esfera, né? A bola, o cilindro, a esfera, e temos o cone, que são os três principais exemplos de corpos redondos. Letra D. Os prismas são poliedros, mas as pirâmides são corpos redondos. Isso aqui também é falso, né? Aqui começou bom, né? Começou até bonito. Os prismas são poliedros, beleza. Mas as pirâmides são corpos redondos. Claro que não, as pirâmides também são poliedros. Letra E, pessoal. Os prismas e as pirâmides são poliedros convexos. Isso aqui é verdade. Os prismas e as pirâmides são poliedros convexos. Letra F. As pirâmides têm apenas uma base e suas laterais são formadas por triângulos. Muito verdadeiro isso, né? Muitíssimo verdadeiro. As pirâmides, ela tem só uma base e as laterais são sempre triângulos. Falamos muito sobre isso, tá? Letra G. O cubo é um exemplo de um prisma. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso, claro, é verdadeiro, né? Isso é verdadeiro demais. Então, vocês sabem, nós vimos até nos exemplos, né, anteriores, que o cubo, ele era um exemplozinho lá de prisma, né? Era um exemplo lá de prisma, tinha até nos exemplos lá que a gente colocou, tá bom? Então, esse exercício foi o que nós deixamos na aula anterior, tá? Então, vamos começar aí nossa aula de hoje, tá, pessoal? Vamos ver aqui o que é que a gente tem aqui para hoje aqui na nossa aula. Então, nós vamos continuar aí, pessoal, vendo aí a questão dos prismas e das pirâmides, só que como eu disse, né, na aula anterior, hoje a gente vai ver aí muito essa questão dos elementos desses sólidos, né, dos prismas e das pirâmides, a questão de faces, vértices e arestas, tá bom? Então vamos lá. A nossa habilidade continua a mesma, né? Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides em função do seu polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial. Ok? Estamos nessa habilidade aqui até agora. Nós vimos anterior a relação entre prismas e pirâmides e agora nós vamos ver aí a questão de vértices, faces e arestas, tá? Então vejam só, os sólidos geométricos que a gente tem aí, pessoal, ó. Você já deve ter observado embalagens e objetos que têm relação com figuras chamadas sólidos geométricos. Veja alguns exemplos. Nós até colocamos, a gente vem vendo essas atividades
durante essas últimas semanas, eu coloquei já vários exemplos, né, de vocês do dia a dia que a gente tem desses sólidos geométricos. Aqui eu trouxe mais alguns, né? Caixas de telefone, né? Nós temos essas embalagens aí que tem o formato de um cilindro, né? Esses formatos aqui cilíndricos. Eu até falei para vocês que a maioria das embalagens hoje vem no formato cilíndrico para evitar desperdício de material, né? Nós temos aqui essas figuras aqui, parece um hexágono aí bem interessante. E aqui nós temos o cilindro, aqui nós temos as caixas de telefone, né, que representa aí o prisma, um paralelepípedo, vocês conhecem bastante, né? Então, mas o que é um sólido? É uma forma espacial, ela possui 3 dimensões. Isso é algo muito importante para você entender, pessoal. Ó, até quando a gente estiver vendo o cálculo de volume, né, isso é muito importante. Um sólido, pessoal, ela é um objeto, né, ela é uma forma espacial que ela tem 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões, pessoal? Comprimento, largura, certo? E altura. Comprimento, largura e altura. Então, isso é o exemplo de um sólido geométrico. Tudo que é um sólido geométrico, ele tem essas 3 dimensões. Comprimento, largura e altura. Se você vê apenas um quadrado, por exemplo, um quadrado ele não é um sólido geométrico. Por quê? Ele só tem 2 dimensões, que é o comprimento e a largura. Ele não tem a altura, né? Um triângulo só tem comprimento e largura, certo? Então, um pentágono, um hexágono, só tem 2 dimensões, que é comprimento e largura. Quando você já vê a altura de uma determinada figura, então aquela figura já vai ser um sólido geométrico, já vai ser uma figura espacial que tem as 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Aqui eu botei aí o exemplozinho de uma caixa, né? Que é um exemplo muito interessante para você identificar perfeitamente. Piscinas, né? São calculadas através de comprimento, largura e altura. São recipientes, né? Tudo a gente vê essa questão da altura. Quando a gente introduz a altura, a gente está ali vendo um sólido geométrico, tá bom? Então veja só, vamos conhecer as faces, arestas e vértices, tá? Então olha só, face são as superfícies planas de um sólido. O que está destacado de verde e laranja é a face. Então olha aí, nós temos aí nessa figura aí, nós temos o que está destacado acima de verde, vai ser uma face. Essa figura aqui, ela é formada, ela tem 4 faces, né? É até difícil assim de ver pelo desenho, mas ó, aqui eu destaquei só o verdezinho aqui, né? Mas ela tem essa parte verde, ela tem essa lateral aqui, essa outra lateral e essa parte da frente, ó. Essa parte da frente aqui também é uma face, tá? Nós temos aí, ó, no cubo, nós temos aí 6 faces, né? Isso aqui é o que vocês mais conhecem, contém 6 faces. Aqui eu destaquei a laranja, mas a gente tem, ó, essa parte de cima, né? Nós temos a parte da esquerda, a parte da frente, a parte aqui de baixo e tem a parte lá de trás, tá? Então as faces, pessoal, são as superfícies planas, são aquela parte plana que tem nessas figuras. Isso aí é que são as faces. As arestas, pessoal, é a interseção de suas faces, né? Então, olha, as arestas, como a gente vê na maioria as figuras desenhadas, né? A gente vê as figuras nos exemplos, nos desenhos, nos problemas, nos exercícios. Então, as faces, as arestas, desculpa, elas são as linhas. Mas as arestas, o que são as arestas, pessoal? São os encontros entre 2 faces, né? As arestas são os encontros entre as 2 faces. No caso aqui, as arestas são representadas pelas linhas. Então, é muito fácil de você identificar quando você vai contar, por exemplo, quando a gente tiver problema que pergunta quantas faces tem, quantas arestas. Então, você vai contar todas as linhas, né, que tem na figura, você vai encontrar as arestas dela, tá? Mas no dia a dia, se você vê uma figura mesmo ali na sua frente, então as arestas são aqueles encontros entre as 2 faces, que a gente chama aí popularmente aí de quina, né? Lá naquelas quinazinhas, aquilo ali é que são as arestas, tá bom? E nós temos os vértices, né? Que é o ponto comum a 3 ou mais arestas. Então, quando a gente tem as arestas se encontrando, onde as linhas se encontram, é que são os vértices. No caso aqui dessa pirâmide, né? Aqui nós temos uma pirâmide, eu coloquei aqui, ó,
Destaquei aqui o vértice de cima, que ele é um dos vértices muito importantes. Aqui nós temos o encontro de 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos um encontro aqui de 5 arestas. Então, o vértice, pessoal, principalmente na pirâmide, pode ser que se encontre, o vértice de cima se encontre em várias arestas. Então, é o encontro sempre de 3 ou mais. 3 ou mais. Mas a pirâmide aqui, ó, ela tem mais, ó. Isso aqui é uma aresta, aqui é outra aresta, né? Aqui, aresta não, vértice, né, pessoal? Arestas são as linhas. Então, aqui, ó, são os vértices, vértice. Aqui tem outro vértice e aqui também outro vértice, tá? Que é onde se encontraram aí as linhas, as arestas. Olha aí no cubo, eu destaquei aqui e botei as 3 bolinhas, né? Mas ele tem mais, né, ó. Aqui também é um vértice, aqui é outro vértice. Aqui no cubo é onde se encontram 3 linhas, né? 3 arestas se encontram formando o vértice, né? Então, aqui, ó, no cubo aqui nós temos quantos vértices? Nós temos 8, né? Nós temos 8, ó. 4 aqui em cima, 4 aqui embaixo. Aqui nessa pirâmide nós temos quantos vértices? Nós temos 5 aqui embaixo e 1 em cima. Da pirâmide é interessante, pessoal, porque em cima sempre vai ter 1. Você conta aqui as de baixo, em cima sempre uma, né? Em cima aqui vai ter sempre uma. É muito interessante porque só você saber o nome, né, da figura, da pirâmide, por exemplo, uma pirâmide triangular. Você sabe que a base é um triângulo. Se a base é um triângulo, tem 3 vértices. 3 vértices. E mais um em cima, 4. Então, você sabendo a base, você já consegue definir aí a questão dos vértices das figuras, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos responder algumas perguntas sobre o prisma abaixo, tá bom? Olha aí nosso prisma. Veja aí que isso aí é um prisma hexagonal. Ixi, eu acho que eu já respondi, já dei aí umas dicas aí, né? Então, nós temos aí 6 perguntinhas, tá? Temos aí 6 perguntinhas que eu quero que vocês respondam aí sobre esse prisma, tá bom? Eu vou dar 2 minutinhos aí para vocês responderem aí essas perguntas e a gente volta já com as respostas. E aí, pessoal, de volta. Vamos lá. E aí, responderam? Conseguiram? Sim? Tranquilo, né, pessoal? Muito tranquilo.
Já até dei ajuda para vocês aí, né, no início, antes de vocês. Então vamos lá. Qual o polígono que forma as faces laterais do prisma? Então, prisma, isso aqui você não precisava nem estar vendo a figura para você saber, né? As figuras, o polígono que forma as faces laterais é o retângulo, né? Opa! É o retângulo. Ou, pessoal, no caso aqui, pessoal, alguns podem dizer aí que é a mesma coisa, né? Não é basicamente a mesma coisa, mas é o quadrilátero. Certo? O quadrilátero. Porque é a figura de 4 lados, tá bom? Mas vocês colocando aí retângulo, tá bom. Quantas faces tem o prisma, pessoal? Quantas faces tem o prisma? Então, ó, aí vai entrar o que a gente já viu, né? As faces. Então, a gente tem que ver, ó, que tem a base de baixo, a base de cima, 2. Mas, olha, pessoal, como a base aqui tem 6 lados, pessoal, olha como é fácil isso aqui, ó. Como a base aqui, ó, ela tem 6 lados, então ela tem 6 faces nas laterais, tá bom? Ela tem 6 faces nas laterais, mas a de baixo e a de cima vai dar 8, certo? 8 faces. Simples esse aqui, né? 6 nas laterais, a de cima e a de baixo, 8. Qual o polígono da base do prisma? Qual é o polígono aqui que está formando aqui a base do prisma? Esse polígono aqui, pessoal, é o hexágono. Alguns chamam aí de hexágono, né? Aí depende aí do jeito que você aprendeu. Eu chamo de hexágono, tá? Então aqui é essa figura aqui que tem 6 lados, tá bom? 6 lados. Quantos vértices, pessoal? Vamos contar os vértices. Vértices é os encontros, né, ó, das arestas. Então, 1, 2, 3, 4, ó, aqui tem 1, 5, 6. Olha esses dois aqui, cuidado, que é os lá de trás. E aqui, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, tem 12 vértices. Tem 12 vértices, tá bom? E quantas arestas? Arestas são as linhas, né, pessoal? Olha, pessoal, não tenham medo de riscar as linhas, ó. Contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contei só as da base, agora das laterais. Olha aqui, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12. E as de cima, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Olha aí, 18 arestas. Ok? E qual é o nome do prisma? Aqui é um prisma, ó, é um prisma, de acordo com a base, né? Hexagonal. Vamos ver se cabe. Coube. É um prisma hexagonal, porque a base é um hexágono, certo? Lembrar desses nomezinhos, tá bom? Vamos fazer aqui a mesma coisa, pessoal, agora com a pirâmide, tá? Agora nós vamos ver aí com uma pirâmide. Olha aí a pirâmide aí. Só são 4 perguntinhas, tá? Então vamos responder aí essas 4 perguntinhas aí de acordo com a pirâmide, tá bom? 2 minutinhos aí para vocês, vamos lá.
De volta rapidinho aí, né, pessoal? Só são 4 questões aí bem simples, né? Então, vamos lá. Qual o polígono que forma as faces da pirâmide? Então, pessoal, olha, se você olhar essa pirâmidezinha direitinho, todos os polígonos que formam essa pirâmide todos são triângulos. Vamos ver aqui, eu acho que a gente tem um exemplozinho extra. Temos aí, ó, esse exemplozinho aí. Essa pirâmide aí é mais interessante, né? Vamos fazer essa pirâmide aí. E aí, pessoal, de volta. Espero que vocês tenham feito, pessoal. Nossa aula tá terminando, tá bom? Então a gente vai corrigir isso aí na próxima aula. Vou deixar aí para vocês pensarem um pouco mais, resolverem aí, tentarem fazer. Na próxima aula a gente volta e começa com a resolução dessa questão, tá bom? Então fique com Deus e até a próxima aula.